Continuando nossa série sobre distorções, a gente já falou um pouco sobre o que é a catastrofização, né? Que é a potência de sempre acreditarmos, sem olhar então a nossa realidade, que tudo vai dar errado, né? Tudo vai dar errado, tudo é catastrófico. E a gente também falou da leitura mental, onde basicamente o indivíduo ele vai acreditar realmente que pode ler o pensamento das outras pessoas acerca aí das coisas que ele é, o que ele pensa, o que as pessoas estão pensando sobre ele, o que acaba que acarreta em mais ansiedade e mais um processo disfuncional, então, no comportamento dessa pessoa. Porém, hoje a gente vai falar aí, hoje nós falaremos uma das distorções que eu acho mais interessantes, né? E que além de causar realmente uma grande ansiedade, ela mantém alguns indivíduos em processos cognitivos disfuncionais, resultando até mesmo em um medo irreal. E esse medo irreal, ele provoca uma certa inércia comportamental. Um medo por realmente achar que sabe, porque sente, e porque sente, ele acredita que é verdade. Ele acha que sabe o que vai acontecer no futuro. Estou sentindo uma coisa aqui e eu acho realmente que vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo, que é a chamada premonição ou adivinhação do futuro, né? Que basicamente em conceitos religiosos, essa premonição, ela se encaixaria num conhecimento prévio o qual, né, aquela pessoa, ela tem do futuro. Então ela ganha um certo poder ali, um aspecto religioso, de Deus, ou de entidades, ou de anjos, ou de demônios, né? Aonde ela vai ter um conhecimento de determinada catástrofe ou de algo que vai acontecer. E é nesse momento que ela entra numa certa adivinhação do futuro, né? É onde ela vai deduzindo ali o que vai acontecer, o que nós chamamos de uma pré-cognição. Ela vai interpretar que alguma coisa disfuncional ao ponto dela perder ou de outras pessoas perderem, muito mais dela, não é? Que vai aí acontecer no futuro. Meu Deus, eu estou pressentindo que as coisas vão piorar no futuro. Eu posso pressentir o, o perigo e o caos, como já dizia Dragon Ball, né? Então existem muitos perigos pela minha frente, existem muitas coisas pela minha frente, e na grande maioria das vezes, se não todas, os problemas ficam na mente dessas pessoas, né? Na mente desses indivíduos que acabam usando aí uma outra distorção, alimentando uma outra distorção que, por sua vez, a gente já sabe que é uma catastrofização, porque se eu penso que o meu futuro é tão disfuncional ao ponto de eu querer fugir desse futuro, ou de eu sentir que está acontecendo alguma coisa, é uma catastrofização e logo eu quero fugir disso. E é interessante a gente falar sobre essas questões de como as distorções cognitivas, elas são maneiras irreais que nós temos de ver a nossa realidade. Isso é interessante, nós falamos isso no primeiro vídeo dessa série. E que uma pode operar sobre a outra. E quando uma opera sobre a outra, isso adiante, né, dando uma continuidade, isso vai resultando em comportamentos de segurança para aquela distorção, então. E esses comportamentos de segurança levam à manutenção dessa crença disfuncional que está por trás desta distorção cognitiva, né? Resultando em ações que podem manter o cérebro em padrões irreais. Todas as distorções nesse sentido, né, elas podem e devem estar, com certeza, né, elas vão estar relacionadas com processos cognitivos emocionais que acabam por gerar um equívoco em como a gente vai agir, em como a gente vai sentir, em como a gente vai pensar. Então, pensa o seguinte, você não sabe o que vai acontecer agora. Tá vendo? E agora? E agora?
Você não sabe o que vai acontecer durante este vídeo e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando você pega isso que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe para onde a sua vida vai amanhã, ou se vai vir, sei lá, uma chuva, uma tempestade, um vento forte, algo do tipo. Julgar nesse aspecto, quando você não sabe, e aí você olhar para o futuro a fim de baixar a sua ansiedade, na verdade você não baixa nada da sua ansiedade, você só aumenta a sua ansiedade porque você está a fim de prever o que vai acontecer. E quando a gente tenta prever o que vai acontecer, você demanda muita energia para o seu cérebro. E a dopamina em questões onde você fica muito mais inclinado a pensar, nossa, eu vou pensar aqui para questões que eu quero controlar. Na verdade, estão fugindo do seu alcance há muito tempo. Mas elas vão além da realidade. Elas vão então para o futuro. O que nós sabemos da realidade agora? A realidade que nós sabemos é o que acontece no presente momento. Enquanto você assiste esse vídeo, talvez você sentiu uma coceira, talvez você está com sede, talvez você está meio assim entediado, mas essa é a realidade. E se nós não trabalharmos a realidade e pensarmos no futuro como algo, como um aspecto alcançável, daí vem o agravamento do nosso próprio sofrimento, porque a gente vai viver algo que ainda não aconteceu e que, se acontecer, será pouco provável de ser igual àquilo que a gente estava pensando, aquilo que estava passando pela nossa mente, pela nossa cachuleta. E aí isso acaba que se torna um processo disfuncional, um processo de uma distorção cognitiva disfuncional. Disfuncional porque tira a função real dos nossos aspectos emocionais e cognitivos. Isso vai tornar o nosso processo cerebral muito mais ansioso. E quando isso acontece, isso mantém uma certa excitação para um futuro que provavelmente não vai acontecer, não vai vir. Esse é o problema das distorções. Então, quando você achar que está prevendo alguma coisa, que está sentindo alguma coisa do seu futuro, meu futuro vai ser a pior coisa possível, Gerson. Para e faça esse exercício. Quantas vezes você na sua vida, você pensou em alguma coisa diferente da realidade póstuma ou da realidade posterior? Eu não vou dar conta de ler esse livro. E aí você deu conta? Quantas vezes você pensou que coisas ruins iam acontecer e aí quando você viu, nenhuma dessas coisas aconteceram? E quantas vezes ao contrário? Eu acho que uma coisa boa vai acontecer. E aí uma coisa ruim acontece. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Nós não temos controle do nosso futuro, só do nosso aqui e agora, como já diziam, né, os estoicos. E sempre nós devemos questionar os fundamentos dos nossos pensamentos. Caso a gente não questione esses fundamentos dos nossos próprios pensamentos, a gente não vai ver que existem muitas vezes distorções e pensamentos que corroboram para uma crença disfuncional. E essa crença disfuncional deixa a gente mais com um comportamento negativo, com um comportamento de um viés mais egocêntrico às vezes e até preconceituoso. Então, pare para pensar o que é a realidade ou não. E isso vai ser de uma melhor maneira trabalhada na sua vida. Não tente adivinhar o seu futuro, muito pelo contrário. Trabalhe no aqui e agora e faça desse aqui e agora o melhor momento da sua vida. Certo, pessoal? Então esta é a distorção da premonição ou adivinhação do futuro. Você não prevê nada. Você não adivinha nada aí quando a gente pensando realmente na ciência. Ok? Faça o seu melhor e vá em frente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo
e fiquem bem. Tchau, tchau.